Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande alegria tê-los aqui com a gente no canal da TV Promessa RS. Nós estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul, este que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 9h30, você tem um encontro aqui com a gente. Estamos juntos numa jornada pela lição bíblica deste segundo trimestre deste ano, que tem como tema Servo em Ação. São estudos baseados no Evangelho de Marcos. E hoje nós já estamos indo para a lição de número 7. Por gentileza, meu irmão, por gentileza, minha irmã, olha, compartilhe o nosso link, coloque o nosso link lá no seu Facebook, no seu Instagram, em todos os grupos do seu WhatsApp. Permita que o conteúdo da Escola Bíblica do Sul dessa semana possa chegar ao maior número possível de pessoas, abençoando vidas, fortalecendo vidas, né? Seja canal de bênção, compartilhando o nosso link. Não se esqueça, deixe o nosso like, deixe o likezinho aí, né? Vai potencializando o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal da TV Promessa RS. E depois disto, ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Muitíssimo obrigado. Fique com a gente. Estamos de volta e hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem como tema a compaixão do servo. E hoje nós temos retornando aqui para nos ajudar a abençoar a Escola Bíblica do Sul dessa semana, o Diácono Adriano, que já esteve aqui com a gente, né, em outras oportunidades, o Diácono Adriano, que é lá da Promessa de Santo Ângelo, aqui no Rio Grande do Sul, noroeste do nosso estado. Obrigado, Diácono Adriano, muito bom tê-lo aqui com a gente, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica do Sul dessa semana. Por gentileza, fique à vontade aí para dar a sua saudação aos irmãos aqui, aos alunos da Escola Bíblica do Sul dessa semana. Paz do Senhor, pastor Alessio, paz do Senhor aí, pastor Eduardo, paz do Senhor aí, nossos irmãos que estão nos assistindo, que Deus abençoe a todos nós. É uma grande alegria poder estar retornando aqui, né, pastor? Estar retornando aqui, colaborando com esse canal aí que tem abençoado, tem propagado o evangelho aí a muitas pessoas. Então, fico feliz de poder estar aqui novamente, colaborando e ajudando aí, participando aí dessa programação aí, que é bênção para as nossas vidas aí. Amém, né? Amém. Pastor Eduardo também aqui com a gente, né, Eduardo? Seja bem-vindo. Paz, pastor Alessio, paz, Diácono Adriano. É meu conterrâneo e meu ex-vizinho de Santo Ângelo. É mesmo, né? Ele morava na parte de cima e eu morava na parte de baixo lá. Ah, é? Vizinhos de casa. Olha, eu não sabia. Olha meu só, vizinho lá. rapaz, que bênção. Prazer estar com o Diácono Adriano, né? E a gente vai aprender junto hoje com ele, né, pastor Alessio? Aprender sobre esse tema que é maravilhoso, né? Maravilhoso. Compaixão do servo, né? Isso. Bênção. Diácono Adriano, a gente costuma dizer aqui na Escola Bíblica do Sul que a gente faz assim a nossa liturgia, né? Aquela mesmo, a gente replica aqui aquela forma meio da igreja, né? Que a gente pede aí para o professor dar uma palavrinha sobre o tema, sobre o texto básico, aquela introdução básica, assim, né? Ajudando os nossos irmãos a entenderem um pouquinho, assim, do que nós estaremos estudando aqui hoje. Então, a gente segue também nessa direção, né? E eu vou pedir aí, por gentileza, que se você puder nos ajudar aí falando um pouquinho sobre o tema, texto básico, o objetivo dessa lição, por gentileza, fique aí à vontade. Amém. Então, nós vamos estudar aí a lição de número 7, que tem o título de A Compaixão do Servo. E nós vamos ver ao decorrer desse estudo aí que esse tema é um tema maravilhoso e que vai nos trazer muitos ensinos, muitas instruções do nosso Mestre Jesus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos. A gente vai ver que hoje, basicamente, nós vamos falar muito sobre relacionamento, sobre o nosso relacionamento com as pessoas, com o nosso próximo. Então, nós vamos entender a partir da prática do nosso Senhor Jesus, a
partir dos ensinos, a partir das ações, aquilo que ele fez, nós vamos ver na prática e também poder usar desses ensinos, desses exemplos que ele nos deixou, para assim nós também estarmos tendo compaixão do nosso próximo, do nosso irmão, das pessoas que estão próximas de nós. E nós vamos ver que compaixão a gente vai falar de um sentimento, mas não simplesmente apenas um sentimento. Então, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Nós vamos ver que compaixão é um sentimento que leva a pessoa a ter uma comoção pelo outro, né? Pelo sentimento, no sentimento do outro, pelo sofrimento que o outro possa estar enfrentando, pela dor do outro. Então, é isso aí, é ter essa comoção, comover-se com a dor do próximo, comover-se com o sentimento do próximo. Mas essa comoção que o nosso Senhor Jesus nos ensina é uma comoção que nos leva a tomar uma ação, a tomar uma atitude, não apenas simplesmente ter um sentimento só. E é isso que nós vamos ver ao decorrer da lição aí, né? Vamos usar essa apenas uma introdução aí, mas é um estudo maravilhoso aí que vai edificar aí as nossas vidas, com certeza. Amém. Então, falar de compaixão, né, pastor, é falar de Jesus, né, que é o nosso maior exemplo, né? Se há alguém para falar, então que a gente fale de Jesus Cristo, né? Então, essa lição ela é magnífica, a gente vai aprender muito, a gente vai entender um pouco mais sobre a verdadeira compaixão. Quem que é o nosso exemplo de compaixão? Pastor Eduardo, quando o diácono Adriano fala sobre que nós vamos aprender, aí eu já penso, obviamente, né, esse grande desafio que nós temos que sempre aprender com Jesus, né? Aí o diácono Adriano fala sobre ação, né, uma atitude, né? Sim. Então, é desafiador mesmo, né? A gente ter a compaixão que Cristo teve e ter atitudes, né? Não ficar na teoria, digamos assim, né? A gente viver isso e, de repente, aprender também, né? Porque são sentimentos que a gente aprende, né? No dia a dia a gente aprende. De repente, quando a gente vai crescendo em Cristo, esses sentimentos, eles vão sendo mais fortalecidos dentro de nós, mas, como diz o Adriano, é na prática, né? A gente vai praticando isso aí, vai ficando mais impregnado, né, no nosso coração, né? Não adianta a gente saber o que é compaixão se a gente não fazer o que é, né? Só em teorias não vale nada. Tem que caminhar um pouquinho mais além da teoria. Né? Diácono Adriano, então, seguindo aqui, nós temos a nossa parte aqui com os olhos no Evangelho. A primeira parte fala sobre compaixão quanto ao bem-estar espiritual e depois nós temos também a compaixão quanto ao bem material. A parte, o corpo dessa lição, ela está dividida nesses dois tópicos. E as perguntas, elas remetem aos tópicos. Então, a gente caminha aqui um pouquinho já para as perguntas, né? E aí você vai nos ajudando na compreensão de cada uma delas, por gentileza. A primeira pergunta diz assim: com base na introdução e nos textos de Mateus 20, 28, Filipenses 2, 7 e 8, também de Hebreus 4, 15 e 16, responde: ao assumir a condição de servo, que lição Jesus Cristo nos dá quando ele assume essa condição de servo? Muito bem. Eu gostaria de ler esse texto de Mateus 20, 28, que ele vai nos ajudar a entender bem essa primeira pergunta. Ele vai dizer assim: tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, baseado nessa introdução que nós temos da lição de hoje, a pergunta vai dizer, né, ao assumir a condição de servo, que lição Cristo nos dá? E nós precisamos entender que quando Jesus ele assume a condição humana, quando ele vem a esta terra, ele, assim como nós, ser humano, ele passa por todo tipo de provações, ele enfrenta fome, ele enfrenta frio, ele enfrenta todas as adversidades desse mundo, todas as aflições desse mundo. Ele tem sentimentos, ele tem emoções,
Então, ele é assim como um de nós. Então, ele experimenta todas as coisas desse mundo assim como nós experimentamos. Então, por que melhor que Senhor Jesus, assumindo essa posição de servo, essa posição humana, para nos compreender e entender as nossas necessidades. Então, mais do que ninguém, ele realmente entende as nossas necessidades, porque ele viveu aqui nesse mundo, assumiu essa posição de humano, assim como nós, então ele experimentou de tudo isso. Mas o que nós vamos entender, e Mateus vai dizer nesse versículo que eu li, Jesus mesmo vai dizer que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, aqui é o primeiro ensino que nós podemos captar é o serviço. Então, se nem o nosso Mestre, se nem o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o Messias, não veio para ser servido, né, quem dirá nós, né? Ele veio para servir. Então, esse é o primeiro ensino que ele vai nos trazer. Assim, se nós somos discípulos de Cristo, nós também devemos exercer o exemplo do Mestre em serviço. Nós estamos aqui para servir. Então, Jesus, por mais que ele tinha as necessidades humanas, e o seu principal foco não estava em satisfazer as suas próprias necessidades, mas em satisfazer a dos outros. Então, isso é um grande ensino para nós, porque muitas das vezes nós estamos preocupados só com nós mesmos. Como diz o ditado, estamos preocupados só com o nosso próprio umbigo. E Jesus vai nos ensinar isso, que nós, como discípulos do Mestre, nós devemos também estar em serviço do nosso próximo. Devemos, então, olhar para o nosso próximo com um olhar de afeto, um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão e estar sempre pronto para servir. Até eu costumo dizer, né, eu exerço essa função de diácono na igreja, mas eu creio que o diaconato, ele não se resume apenas para pessoas que exercem esse nome, essa nomenclatura. O diaconato ele serve para todas as pessoas que estão em Cristo. Todos os cristãos, eles devem ser diáconos, eles devem servir aonde eles estiver, na comunidade, no meio onde eles estiver, na família, na igreja, no trabalho, aonde eles estiver, eles devem estar prontos sempre para servir. Então, esse aí é o ensino então que Jesus nos traz. Essa é a lição que Jesus nos dá quando ele assume essa posição de servo, quando ele assume essa posição humana. Então, ele vem não para ser servido, mas para servir. Então, assim nós, como discípulos de Cristo, também devemos aprender essa lição de serviço, estar sempre pronto e preparado para servir o nosso próximo. O diácono Adriano, ele muito bem frisa, né, que não é só o diácono que tem um dever de servir, não é só o pastor que tem um dever de servir, né? Todos nós que aceitamos a Jesus Cristo como nosso único mediante Salvador, nós temos que servir, né? Não temos que levar o serviço como um fardo, jamais como um fardo, mas como um privilégio. Se o nosso Cristo serviu, e isso é claro nas Escrituras, nos textos, né, que aqui nos diz, por que a gente não pode servir? O que nos impede a servir? Se o nosso Cristo, que é o nosso maior exemplo de vida, e nós temos que ser os imitadores dele, né? Serviu, por que eu não posso servir? E a gente vai ver na Escritura, Cristo serviu, então não tem por que a gente não fazer isso, né? E é interessante que não é só para os pastores, para diáconos, para as diaconisas, todo mundo é chamado, quem Jesus chamou, e assim temos que servir ao nosso, não só ao nosso Cristo, mas a servir aos nossos irmãos, né? Também. Pastor Eduardo e Diácono Adriano, me permita pegar um pouquinho aí, né? Nesse mesmo barco que vocês estão navegando, porque eu acho isso muito importante. Acho que isso é a essência do Evangelho mesmo, né? Porque às vezes a gente pensa mesmo, né, que tem um título, e só porque tem o título é apenas esse que vai servir. Servir é para todos nós, né? É por isso que eu sempre fico pensando assim, Diácono Adriano, estou aqui pastoreando por a 65, então meu coração é a família 65. Pastor Eduardo está pastoreando Vila União, família Vila União. O Diácono Adriano está servindo a Cristo lá na
na igreja de Santo Ângelo, é a família de Santo Ângelo, é uma família. E na família, nós servimos uns aos outros, né? Se nós tomarmos alguns papéis que não são nossos, a gente não abençoa a família. Por exemplo, assim, ó, eu sempre falo aqui na 65, ó, irmãos, nós somos servos uns dos outros. Nós não somos juízes, porque se eu quiser ser juiz, eu vou entrar num papel que não é o meu. Papel de quem é só existe um juiz. Nós aqui nos ajudamos, nós oramos uns pelos outros, nós levamos as cargas uns dos outros, nós nos aconselhamos uns aos outros. Se alguém precisa de um ombro amigo, tem que ter aqui. Se alguém quiser chorar, vai chorar com a gente. Se quiser ir, vai ir com a gente. A gente vai comer churrasco junto. A gente vai, enfim, é um ajudando o outro. É um servindo o outro mesmo, né? Então, eu acho que essa fala de vocês, ela é muito profunda. Ela é muito profunda porque ela reflete mesmo assim. Nós somos uma família em que Cristo, ele veio até nós, deixa uma posição, assume a forma de servo e na forma de servo ele serve os servos, né? Ajudando, tendo compaixão, misericórdia, sendo misericordioso, né? É um negócio fantástico, né? O evangelho é profundo, é lindo, né? Sim. E se ele, né, que é soberano, todo-poderoso, criador de todas as coisas, serviu, Então, quem sou eu para não servir? Diácono Adriano, que Deus te abençoe, meu irmão. Excelente, excelente explicação. Pastor Eduardo, acho que agora vamos para a pergunta número 2, é isso? Isso, vamos então para a nossa pergunta número 2, que nos diz assim: leia Mateus, daí o capítulo 8 e o capítulo 14 e o 15, Marcos, capítulo 6 e o capítulo 8, e comente sobre o significado da palavra compaixão, quando aplicada a Jesus. Podemos dizer que se trata somente de piedade ou dó? O que podemos aprender com ele? Muito bem. Falando da palavra compaixão, o significado da palavra compaixão, né, como nós já falamos lá um pouquinho no início, é um sentimento, né, que demonstra, né, uma comoção pela dor, pelo sofrimento da outra pessoa. Então, a compaixão é uma virtude muito importante e essencial para todos os cristãos. Mas, baseando nessa compaixão que o Senhor Jesus vem nos ensinar, ele vem aplicar ela, nós vamos ver que ela não é simplesmente um sentimento somente de piedade ou dó. Não é simplesmente um sentimento que, digamos assim, dá e passa. Porque muitas das vezes acontece isso. Muitas das vezes a gente pode ver alguém sofrendo, alguém nas suas lutas, nas suas dores, e nós olharmos para essa pessoa e nós sentirmos compaixão dela. Nós temos um sentimento que nós podemos dizer que é um sentimento de dó, né? Ter esse sentimento de sentir essa comoção pela pessoa, sentir essa dó, mas não passa disso. E logo, logo esse sentimento já passou, a gente esquece e passa, mas a situação da pessoa muitas vezes ainda não mudou. E nós seguimos, às vezes, nossa vida, nosso dia a dia, e a pessoa continua sofrendo, continua na dor, continua no sofrimento dela, porque nada ainda aconteceu, nada ainda mudou. Mas quando Jesus ele vem, ele nos ensina uma compaixão que ela não é somente um sentimento. Ele vem nos ensinar uma compaixão que ela é movida por um sentimento que leva a uma ação. Então, o texto aqui, a lição vai nos dizer que ela é uma compaixão proativa, porque ela tem uma atitude, ela tem uma atitude que faz mudar a situação, que faz algo para reverter a situação, para mudar essa situação de origem ao qual ocasionou a compaixão. Então, a situação ao qual eu tive a compaixão, Jesus faz uma ação para que venha mudar essa situação ao qual ele teve esse sentimento de compaixão. Então, ela é proativa, porque ela existe uma ação para tentar amenizar ou ajudar a dor e o sofrimento do outro. Então, é esse ensino que Jesus aplica e nos ensina sobre a compaixão. Então, não é apenas um sentimento de dó
ou um sentimento de piedade, que logo vai passar, logo às vezes vai se esquecer, que é só momentâneo, que é só passageiro. Então, a gente precisa produzir algo que vai ajudar o próximo, que vai ajudar a pessoa que está passando nesse momento. Então, quando a gente só tem uma compaixão que não produz, que não tem uma ação para produzir nada, ela é inoperante e infrutífera. Então, ela não tem proveito nenhum. É apenas um sentimento. Mas a compaixão que Jesus nos ensina, ela é carregada, né, de ações que vão ajudar a pessoa. Então, por inúmeras vezes a gente vai ver Jesus tendo a compaixão, mas essa compaixão carregada de ações, de atitudes práticas que realmente vai fazer efeito na vida das pessoas, que realmente vai ajudar as pessoas, que realmente vai ajudar a suprir as necessidades, as dores, as situações que as pessoas estão enfrentando. E até uma palavra que é interessante a gente usar aqui, que é a empatia, que é a gente se colocar no lugar da outra pessoa. Porque muitas das vezes, quando a pessoa está sofrendo, passando por algo, às vezes a gente não se coloca no lugar da pessoa para entender o que realmente a pessoa está passando. Porque muitas vezes a gente tem que para analisar. E se fosse comigo? Se fosse eu no momento de dor, no momento de dificuldade, se fosse eu passando por um momento difícil, como é que eu gostaria que as pessoas reagissem comigo? Né? Então a gente tem que pensar dessa forma, se colocando no lugar. Então não adiantaria só as pessoas virem dizer, que dó de você, que dó do diácono Adriano, que dó do pastor Alessio, né? Tô com um sentimento de pena dele, mas não ter nada que venha nos ajudar. Então a gente precisa se colocar no lugar, ter essa empatia, e aí sim, quando a gente vê alguma pessoa passando por essa dificuldade, as nossas ações e atitudes vão ser realmente para dar esse suporte e esse auxílio, assim como Jesus inúmeras vezes fez ao decorrer do seu ministério aqui nessa terra. Exato, o Diácono Adriano foi muito bem, né, pastor, nessa nossa pergunta aí, né? E o que eu espero das outras pessoas é aquilo que eu faria para elas, né? Eu não posso esperar algo de uma pessoa aquilo que eu não ia fazer para ela. E Jesus aí se coloca no lugar dessas pessoas, né? Jesus ele tem a verdadeira compaixão. E a palavra empatia ela entra perfeitamente nesse assunto, né? Ela se encaixa de uma maneira assim, que a gente não consegue entender. E Jesus teve empatia pelas pessoas, né? Ele se colocou no lugar delas. Então, compaixão verdadeira é demonstrada também com ação. Diácono Adriano, me permita fazer um recorte. Sua fala perfeita. Uma palavra que você usa, que eu acho assim, que para mim ela é muito profunda, né? Quando você fala assim, a gente precisa produzir algo em prol do próximo. Então, essa palavra produzir, eu acho que ela traduz muito isso. Porque, de fato, assim, por que a gente não produz quando a pessoa está passando por alguma dificuldade? Pode ser diversas áreas. Pode ser sentimental, pode ser espiritual, pode ser financeira. Enfim, pode ser diversas áreas. Por que às vezes a gente não produz um bálsamo na vida da pessoa? Essa pessoa está passando por uma situação aqui. Eu preciso produzir isso. Eu acho que essa palavra ela é perfeita. Ela é perfeita, professor Eduardo. Porque é exatamente isso que mexe com a minha alma quando eu penso sobre essa questão de ter uma ação. Jesus tem ação. Jesus ele não tem dó apenas, ele tem compaixão. Ele faz alguma coisa, ele produz alguma coisa para aliviar aquilo da adversária. Eu acho que o nosso problema hoje, e nós temos que tomar um cuidado, que é mesmo, às vezes, o individualismo mesmo, né? Até porque, às vezes, nós temos os nossos problemas, os nossos dilemas. Se você não tem um dilema hoje, você tem um amanhã e tal, enfim. E se a gente não tomar cuidado, cada um acaba se fechando, né? Se fechando na sua própria esfera e não estende a mão, não produz nada, não produz bálsamo na dor do outro. Onde é que está doendo, meu irmão?
como que eu produzo bálsamo para ajudar o seu sofrimento nessa área. E isso requer que eu me desprenda um pouco de mim mesmo, né? Para poder investir algo no amor ao próximo, fazer alguma coisa de verdade. Né? Por isso, Diácono Adriano, eu acho que essa palavra, quando você usa assim, ó, produzir algo em favor do próximo, eu acho que isso aí resume mais com a perfeição, assim. Quebra o egocentrismo das pessoas, né? Vamos ajudar mesmo. Vamos produzir bálsamo, vamos parar um pouquinho. O que o nosso Jesus faria se fosse a gente se colocar, né? Às vezes, pastor Eduardo, é só você ouvir. Às vezes você não tem condição de ajudar financeiramente, às vezes eu não tenho. Mas, de repente, é só sentar do lado, chorar junto, orar junto. Isso, né? Uma palavra amiga, né? Mas na correria do dia a dia, se você não tomar cuidado, você não vai produzir um bálsamo na vida da pessoa. Né? Temos que ter a mão amiga, né? Tem que ter. E, pastor, só para complementar, assim, eu acho que o detalhe, o segredo se encontra o que a gente comentou lá no início, que é nós entender a nossa posição, entender qual que é a posição que nós devemos exercer. E a nossa posição, ela é de serviço, é de servir. Porque na maioria das vezes a gente quer ser servido para as pessoas. A gente quer ser servido para as pessoas, quer que as pessoas façam as coisas para nós, quer que as pessoas nos ajudem, nos apoiem. Mas quando chega a nossa parte de servir, muitas das vezes a gente parece que foge da nossa responsabilidade. A gente esquece que, na verdade, a gente não está aqui para ser servido, e sim para servir. Então, quando a gente entender realmente esse sentido, essa lógica que nós temos que para servir, eu acho que aí vai encaixar como nós estamos falando. Aí isso vai nos colocar na posição de realmente produzir algo. Não, eu preciso servir. É a minha função, é o meu papel aqui servir o meu próximo. Então, se eu preciso servir, automaticamente eu vou ter que produzir algo, vou ter que ter uma ação para dar esse suporte, para dar essa ajuda, para dar esse serviço ao meu próximo. Então, acho que o sentido de tudo começa quando nós entender e captar essa mensagem. Nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui na função de serviço para as outras pessoas, para o nosso próximo. E aí a gente vai conseguir, né, talvez ter mais empenho para produzir o que precisa ser produzido. Verdade, né? Que bênção, bênção mesmo. Adriano, vamos caminhar aqui um pouquinho para a pergunta de número 3. Ela diz assim, ó, com base no texto de Marcos 6, os versículos 30 a 44, e no primeiro comentário, faça considerações sobre a reação de Jesus diante da constatação apresentada por Marcos, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Esse texto de Marcos 6 aí está relatando a multiplicação dos pães. Então é um momento em que o próprio Jesus vai falar para os discípulos para eles irem para outra margem, para eles ficarem, ter um descanso, para eles ficarem um pouco mais afastados, ter um repouso, porque o trabalho deles era intenso. A gente vai ver Jesus sempre trabalhando, aquilo sempre servindo, sempre a serviço das pessoas. Jesus fazendo os milagres, Jesus dando auxílio, Jesus curando, Jesus expulsando demônios. Você vai ver sempre Jesus na atividade. Então, nesse momento, Jesus vai falar para os discípulos: vamos para outra margem, vamos, né, ficar um pouco reservado, vamos descansar. E me chama a atenção que ele vai dizer, o texto vai dizer em Marcos, que eles não tinham tempo nem para comer. Então, nem para fazer as suas próprias necessidades básicas, que é a alimentação, eles não tinham nem tempo para isso, porque eles estavam tão envolvidos em prestar serviço, em prestar apoio às outras pessoas. Estavam tão preocupados em realmente produzir algo para as pessoas, para ajudar as pessoas, que eles não tinham tempo nem para comer. Mas o curioso é que quando eles chegam lá, a multidão já estava lá, a multidão já estava esperando eles lá. E aí o evangelho vai dizer que Marcos vai relatar que eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Então essa declaração é uma declaração, se a gente for analisar e meditar, é uma declaração forte,
A gente precisa entrar no contexto do pastoreio, né? A gente precisa se remeter lá às ovelhas, ao pastor que cuida do rebanho, que orienta o rebanho, que conduz o rebanho aos pastos verdejantes, que conduz o rebanho às águas, que cuida das ovelhas, protege as ovelhas, que ajuda as ovelhas. Então, imagina nós meditarmos nessa palavra, que Jesus atribui aquelas pessoas como ovelhas que não tinham pastor. Então, Jesus aqui está falando da condição espiritual dessas pessoas. E a gente vai olhar para a condição espiritual dessas pessoas, eram pessoas extremamente carentes espiritualmente. Pessoas que necessitavam de ensino, necessitavam de orientação, necessitavam de uma referência, necessitavam de uma liderança. Pessoas que estavam totalmente perdidas, estavam sem direção, sem esperança. Então, é por isso que Jesus vai se atribuir a elas dessa forma, como ovelhas que não têm pastor. E aí, então, ele tem compaixão dessas pessoas. E o que ele começa a fazer? O texto vai dizer que ele vai começar a ensinar muitas coisas. Então, ele vai começar a dar a orientação que essas pessoas precisam, vai começar a dar esse suporte espiritual que as pessoas estavam necessitando, vai ensinar, vai anunciar o evangelho, vai anunciar as boas novas, vai anunciar a salvação, vai anunciar a esperança para essas pessoas. Então, ele vai começar a ensinar muitas coisas para esse povo. Então, ele vai suprindo a carência emocional, espiritual que essas pessoas tinham. Então, ele começa a ensinar e falar e orientar essas pessoas. Então, a gente vai entender que somente Jesus pode nos oferecer um bem espiritual que pode suprir as nossas necessidades. Então, é Jesus, é a palavra, porque nós vamos ver o Evangelho de João dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Então, Jesus é o Verbo encarnado, ele é a palavra. Todos os ensinos de Jesus hoje está contido no livro, na Bíblia. Então, o que Jesus estava relatando àquelas pessoas é o que nós temos hoje na nossa mão, que é a nossa Bíblia, é o Evangelho, que é a palavra. Então, Jesus estava transmitindo todo esse ensino. Então, Jesus ensina isso, ensina a palavra, ensina esse encorajamento, instrui espiritualmente as pessoas e supre, então, as necessidades que elas possuíam. Então, supre a carência, supre o sofrimento de muitas dessas pessoas. Então, ele instrui, ele guia, ele capacita essas pessoas, ele conduz essas pessoas. Então, realmente, como um pastor que está ali, né, apaziguando o rebanho, ajudando o rebanho, dando suporte, dando o que é necessário para esse rebanho. Então, é por isso que ele vai ter vai usar essa expressão. Mas a gente vai ver, ele tem essa compaixão, usa essa expressão, mas não para aí. Então, a gente vai dizer que ele começa a ensinar, então ele começa a ter essa ação, ele começa a produzir algo para que essas pessoas não sejam mais como ovelhas sem pastor. Então, está vendo a diferença e está vendo como o nosso mestre nos ensina na prática aquilo que nós devemos exercer hoje, aquilo que nós devemos seguir hoje como exemplo. Quem é o nosso bom pastor? Jesus Cristo. Ele detectou o problema. Daí a gente fala que depois do problema tem que ter a solução. Ele é a solução. Então a gente consegue ver nesse exemplo claro de Jesus, né? Ele não só se compadeceu, mas ele foi lá e mostrou. Disse, se o problema é esse, então tá aqui a solução. Eu sou a solução dos problemas. Quem é o bom pastor? Eu sou o bom pastor de você. Eu sou exemplo de pastor de você. E Jesus, ele foi exemplo perfeito, né? Não tem o que falar, né? Tá? Se a gente for ver, ele não apenas detectou, mas ele agiu. Não adiantava ele só ver qual era o problema se ele não tomasse uma posição diante do problema, né? E assim também a gente, né? Se a gente detectar o problema e a gente não fazer nada, de braços cruzados, aí tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma. E o diácono Adriano, ele vai comentando, e aí eu fico pensando assim, né? Ali Jesus olha para a multidão e ele sabe que no coração dele, ele está vendo aquela multidão como ovelhas que não tem um pastor.
Então, aí, nessa ação, né, que o diácono Adriano está citando aqui, eu fico pensando assim, ele olha para um, precisa de uma cura, ele cura. Outro precisa só de uma palavra, ele dá aquela palavra. Chega para um outro que precisa de um abraço, ele dá um abraço. O outro precisa de pão, ele dá pão. Então, é um negócio extraordinário, né? A forma com que Cristo vai tratando as pessoas. Ele vai cuidando de pessoas. Ele cuida, né? Aí eu fico pensando assim, olha, você chega lá na sua igreja, de repente tem aquele irmão ou aquela irmã que está sempre sorridente, feliz, né? De repente lá em Santo Ângelo, né? Você sabe que tem aquelas pessoas que são mais felizes e tal, enfim. Aí você chega um final de semana que a pessoa está mais quietinha. Você sabe que tem alguma coisa errada porque não, não é muito o perfil, né? De repente precisa de uma palavra, né? A gente precisa chegar, meu irmão, minha irmã, tá, se de repente tem uma confiabilidade, né? Gostaria de compartilhar. Se não, só nem precisa, me permita orar por você. De repente é uma enfermidade que você precisa mandar, pode até mandar uma mensagem no WhatsApp, né? Estou orando por você, está ali junto. De repente é a questão física mesmo, alimentar, precisa de uma cesta básica. Então, são tantas as ações que podem ser feitas que quando o diácono Adriano vai falando, eu vou pensando ali. Ele vai falando, eu vendo Jesus andando ali naquele meio e atendendo às diversas necessidades, né? E que é justamente aquilo que ele quer que façamos também, né? Que nós coloquemos em prática, como o diácono Adriano disse, como você disse. Sim. Pastor, pergunta de número 4, é isso? Vamos lá então para a nossa pergunta de número 4. Diz assim, leia Marcos capítulo 6, do 30 ao 44, e o capítulo 8, do versículo 1 até o 10, e comente acerca da compaixão quanto ao bem-estar material manifestada em Jesus. Poderia nos ajudar nessa pergunta aí, diácono Adriano? A gente pode ver nessa pergunta número 3, que a gente comentou recentemente, sobre Jesus suprindo a necessidade espiritual dessa multidão. Ele teve compaixão, porque elas eram como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor, e aí ele foi tratando de sentimentos, emoções, dando ensino, dando instrução, conduzindo essas pessoas, instruindo elas, liderando elas, para que elas pudessem ter uma direção e que elas pudessem ter uma esperança. Então a gente vê primeiramente Jesus tratando dessa parte espiritual e emocional, essa carência das pessoas. Mas a gente vai ver que o texto, o relato bíblico de Marcos vai dizer que ao declinar a tarde, os discípulos começam a se preocupar. Então quer dizer o quê? Passou-se ali o dia ou a tarde, passou-se algumas horas que Jesus passou ensinando essa multidão, mas ao declinar a tarde, então já indo para anoitecer, os discípulos ficaram preocupados, porque eles estavam num lugar ali distante de recursos, e eles sabiam que o ser humano tem necessidades físicas, que é o que? A alimentação. Então, os discípulos se preocupam com isso, e aí chegam para Jesus e vão dizer para Jesus, é melhor despedir a multidão, porque já está anoitecendo, para que eles possam ir até algum lugar, até um povoado, onde tiver um recurso aqui, para que eles possam buscar recursos, um alimento, algo para eles suprir as necessidades físicas dessa multidão. Mas aí Jesus vai trazer aqui um ensino para nós também sobre isso, que é sobre tanto tanto essa compaixão quanto a questão espiritual, quanto a compaixão também pela questão material, que é a questão física, que é os recursos. Então Jesus vai dizer para os discípulos para que eles dessem de comer à multidão. E aí os discípulos ficam meio perdidos, né? Mas como nós vamos fazer isso? Né? Quantos, o senhor quer que nós vamos comprar esses alimentos e quanto a gente vai precisar? Eles ficam preocupados, porque era muita. A gente vai ver no decorrer do relato que era muitas pessoas naquele momento, era uma multidão era muito grande. E aí então Jesus vai dizer: Mas o que vocês têm aí? O que vocês têm? E aí eles vão dizer: Temos 5 pães e 2 peixes.
E aí Jesus, então, né, me traga aqui, apresentou esses pães, esses peixes, deu graças a Deus, né, glorificou a Deus. Então, a partir daí, ele tomou, ergueu, abençoou, partiu e entregou aos discípulos para que fossem entregar à multidão. Mandou se organizar em grupos de 50 ou de 100, sentarem ali, e então ele foi providenciando essa provisão física, essa provisão alimentar para a multidão, suprindo essa necessidade, então, material que eles possuíam. E aí, então, a gente vai ver esse milagre aí da multiplicação, porque a gente só vai conseguir entender o tamanho do milagre no decorrer da leitura do texto, porque eram 5 pães e 2 peixinhos. Mas a Bíblia vai dizer depois que todos se fartaram, né? Todos comeram até se fartar, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixe. Então, quer dizer o quê? Todos comeram suficientemente, né? Todos ficaram bem alimentados, e ainda sobrou, né, 12 cestos de peixes e pães, daqueles 5 pães e 2 peixinhos. E aí o texto vai terminar dizendo assim: os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. E a gente sabe que geralmente nos relatos bíblicos não estava considerado nessa contagem crianças e mulheres. Então, a gente vai saber que era muito mais de 5.000 pessoas que foram alimentadas naquela ocasião. Então, Jesus supriu toda essa necessidade. Então, Jesus ele conhecia muito bem a necessidade do povo, da multidão, porque ele, como ser humano, ele também tinha essas necessidades. Ele também sentia fome. Ele também necessitava do pão, do alimento físico. Então, ele tendo essa visão, tendo esse entendimento, ele sabia a necessidade daquele povo, daquela multidão. E depois, no outro relato em Marcos 8, que também vai falar da segunda multiplicação de pães, ali, numa outra ocasião, a Bíblia vai dizer que eles já estavam há 3 dias junto com Jesus, ouvindo os ensinos de Jesus. E Jesus diz assim, Jesus teve compaixão daquela multidão e disse: eu não posso largar eles agora, depois de 3 dias aqui, porque eles já estão fracos. Eles não vão ter nem condições de se locomover por causa da necessidade física, por causa do alimento físico que eles necessitam. Então, Jesus viu a necessidade dessa multidão. Jesus viu a necessidade tanto espiritual como material. E aí Jesus, então, ele providencia, então ele produz uma ação que vai realmente demonstrar uma compaixão prática, não uma compaixão somente de sentimento. E aí essa compaixão de Jesus é o quê? Vai lá e supre a necessidade da multidão. Ele vai lá e supre com um alimento físico aquilo que era no momento a carência, que era a necessidade daquela multidão. E aí então a gente vai ver esse milagre, a gente vai ver esse acontecimento maravilhoso de Jesus multiplicando, né, o pão, o peixe, alimentando toda essa multidão. Então nós precisamos entender que precisamos confiar no cuidado e na provisão e na compaixão do servo por excelência que é Jesus Cristo. Nós precisamos sempre confiar no cuidado dele, na providência dele. É ele quem pode suprir todas as nossas necessidades. Então é nosso Senhor Jesus, é nosso Mestre que supre as nossas necessidades, tanto espirituais como as nossas necessidades físicas. Então é Ele que cuida de nós, é Ele que compreende as nossas necessidades, porque Ele, assim como nós, também esteve numa posição humana e experimentou de todas as necessidades e dificuldades desse mundo. Então Ele nos compreende e Ele tem compaixão de nós. Assim como ele teve compaixão da multidão, ele tem compaixão de nós. E assim nós devemos seguir esse exemplo. Nós devemos seguir os passos do Mestre. E nós também devemos ter essa compaixão prática de estar sempre ajudando, servindo e dando apoio àqueles que necessitam, tentando amenizar, nem que seja um pouco a dor e o sofrimento daqueles que estão padecendo. Então, é isso que a gente vai ver as atitudes de Jesus, e essa deve ser as nossas atitudes semelhantes ao do nosso Mestre. Amém.
Bênção, né? Perfeito, né, pastor? Perfeito, né? Fica até difícil comentar, né? Depois Já tá. ficou bem detalhado, né, É pastor? verdade, né? Então, a gente tem que confiar, né? Sabendo que ele supre todas as nossas necessidades. A gente viu na pergunta anterior que as espirituais ele supre e as materiais também. Então, o que falta? Nada. Estamos completos daí, né? Se ele supre todas as nossas necessidades. Exemplo perfeito. É só confiar. Graças a Deus, Diácono Adriano, nós estamos caminhando aqui para a segunda parte já do encerramento da nossa lição, com os olhos na vida. São duas aplicações. A primeira parte diz assim, ó, como servos, evidenciemos compaixão quanto ao bem-estar espiritual das pessoas, ensinando-lhes o Evangelho. Como você disse, o pastor Eduardo também, Jesus supre as nossas necessidades, necessidade de todos, tanto as espirituais quanto as materiais. E a primeira proposta aqui é que, assim como ele fez, que façamos também, né? Sejamos proativos no sentido de mostrar compaixão com as pessoas quanto ao bem-estar espiritual, ensinando o Evangelho. É isso que está afirmando aqui. Aí a pergunta número 5 diz assim: de acordo com o exemplo apresentado por Jesus em Marcos 6,34, e com base nos textos de Mateus 28, Atos 5, 1 de Pedro capítulo 2, explique como devemos praticar a compaixão quanto ao bem-estar espiritual dos perdidos. Muito bem. Agora nós vamos, como diz assim, agora nós vamos refletir no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa prática, os ensinos de Jesus. Então, como que nós devemos praticar a compaixão quanto ao bem-estar espiritual dos perdidos? Então, agora traz a responsabilidade para o nosso lado. Nós devemos refletir de como nós devemos praticar isso. E aí nós vamos ver o texto de Mateus 28, 19, 20, que vai dizer assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vai dizer assim no versículo 20: ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o primeiro passo aqui de nós entendermos de como nós podemos praticar a compaixão em questão ao bem espiritual dos perdidos é praticando o ID, praticando este chamado universal, esse chamado que é para todos, que é denunciar o evangelho, anunciar as boas novas, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão carentes espiritualmente, aqueles que estão necessitados. Outro texto que nos chama a atenção é Atos 5:42, que vai dizer assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Então, essa aqui é o exemplo da prática da igreja primitiva. Aqui nós podemos olhar para a igreja primitiva, como ela agia, como ela operava. E aqui fica muito claro dizer que todos os dias, está vendo que o evangelho ele é cotidiano, ele é diário, ele tem que estar nas nossas veias, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Não é apenas no sábado, não é apenas no domingo ou lá na quarta-feira. Não existe dias da semana específico para mim estar anunciando o evangelho, para mim estar pregando ou evangelizando. A igreja primitiva vai dizer que todos os dias, ou no templo, ou de casa em casa. Então, não interfere também o lugar. Diferente do local, eles estavam o quê? Fazendo o quê? Eles não cessavam de ensinar. O que eles ensinavam? Eles pregavam a Jesus Cristo, pregavam a Jesus, o Cristo que morreu em nosso lugar e ressuscitou, e que um dia voltará para buscar e arrebatar a sua igreja. Então, a forma como nós conseguimos praticar essa compaixão aos que estão perdidos é anunciando o evangelho, é pregando o evangelho. E a gente eu costumo dizer que muitas vezes a gente cria muitas barreiras para o evangelho, a gente cria muitos obstáculos, e a gente tem que tentar simplificar o evangelho, porque o evangelho vai dizer que aqueles que vão ser salvos é aqueles que creem em Jesus. Mas a própria palavra vai dizer assim, mas como eles vão crer em quem eles não ouviram falar?
Então aqui traz a responsabilidade para nós. E a gente tem que pensar assim, se hoje nós cremos em Jesus, se hoje nós somos salvos, é porque algum dia nós ouvimos falar. É porque algum dia alguém falou de Jesus para nós. E nós cremos. Por isso nós estamos aqui hoje. Agora nós vamos pensar assim, mas como que o meu vizinho vai crer? Como que o meu colega vai crer? Como que as pessoas que estão no mundo vão crer se elas não ouvirem falar? Então entra a nossa responsabilidade de falar, de anunciar, de abrir a nossa boca e falar de Jesus, assim como a igreja primitiva fazia. Então, nós precisamos entender assim que, como servos, nada temos a ofertar de nós mesmos, mas somos apenas instrumentos para que, através de nós, as obras de Deus sejam manifestas e o Evangelho de Cristo chegue às pessoas. Então, não é nós, de nós mesmos, que vamos ofertar algo místico às pessoas, mas simplesmente nós vamos ser instrumentos de Deus para quê? Para proclamar o Evangelho, para que o Evangelho chegue até as pessoas. O Evangelho precisa chegar às pessoas, as pessoas precisam ouvir o Evangelho para daí elas terem a oportunidade de crer ou não crer. Mas o nosso papel é fazer esse Evangelho chegar às pessoas. Então, nós temos que tentar simplificar o Evangelho. Então, a maneira prática aí de nós colaborar, de nós ajudar o bem-estar espiritual daqueles que estão perdidos, daqueles que estão carentes espiritualmente, é cumprindo o ID, é anunciando o Evangelho, é falando de Cristo todos os dias, né? Em tempo e fora de tempo, não importa o lugar, não importa as circunstâncias, que em todos os momentos a gente possa achar uma ocasião para estar falando de Jesus, estar anunciando o Evangelho, as boas novas. Então é isso, né, pastor? A gente tem que ter compaixão dos perdidos. E quantas pessoas ainda não conhecem, não ouviram falar de Jesus Cristo, nosso dever é ter compaixão delas. Como pessoas falaram de Jesus para nós também temos que ter essa compaixão. Falar, anunciar Jesus Cristo e se colocar no lugar de pessoas, né? Elas precisam saber e a gente precisa falar. Então, temos que entender isso, né? O Beto Adriano foi muito bem na sua resposta, né? Então, isso aí, né, pastor? Não tem o que falar mais, né? Foi. Então, vamos para a nossa pergunta de número 6, pastor? A lição, ela tá tão boa que a gente já está chegando no fim já. Então, a pergunta de número 6 diz assim, com base em Mateus 25, Gálatas 6, Tiago 1 e Gálatas 2, comente sobre o nosso desafio de demonstrarmos compaixão, também auxiliando materialmente as pessoas. Então, Diácono Adriano, na nossa última pergunta aí, nos ajude aí. Muito bem. Eu gostaria de fazer a leitura de Tiago 1:17, que vai dizer assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai, das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. E Tiago 2:15 ao 17 diz assim: se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Esse texto de Tiago, ele vai deixar muito explícito a nosso papel, a nossa função de colaborar no suporte material das pessoas também. Então, nós devemos nos importar com as necessidades básicas, com as necessidades materiais das pessoas. É claro que muitas vezes a gente não consegue, talvez, fazer muitas coisas, talvez até a nossa vontade, às vezes, poderia ser de ajudar muito mais, mas às vezes as questões, os recursos não são cabíveis. Mas naquilo que a gente puder, né, mesmo que seja, né, não seja muito, mas seja no pouco, mas naquilo que a gente puder, a gente deve sempre estar colaborando, deve estar sempre estar ajudando, deve estar sempre auxiliando. E eu costumo dizer uma coisa assim, ó, nós, Cristo, ele sempre vai querer nos usar, vai sempre querer usar nossas vidas. Então nós somos os pés de Cristo, nós somos a boca de Cristo e nós somos as mãos de Cristo.
Então, Cristo quer nos usar para, através da nossa boca, anunciar o evangelho, abençoar vidas, ensinar. Cristo quer usar nossos pés para nós levar, nós irmos até o encontro das pessoas que necessitam, e Cristo quer usar as nossas mãos, porque através de nós as pessoas possam ser abençoadas. Então, o Senhor quer nos usar para abençoar as outras pessoas. Então, o Senhor quer usar as nossas mãos para que através de nós a gente possa estar, Deus possa estar abençoando as pessoas através de nós. Então, Cristo quer usar as nossas mãos, quer usar a nossa boca, quer usar nossos pés. Então, nós devemos ser esses instrumentos de Deus para estar colaborando para o Evangelho, suprindo, então, tendo uma compaixão ativa, uma compaixão com atitude, para estar produzindo e ajudando as pessoas. Então, tanto na questão espiritual quanto na questão material. Então, essa é é o mandamento que Cristo nos instrui, é o ensino que ele nos transmite para que a gente possa estar colaborando e ajudando ao reino. Amém, graças a Deus. E Diácono Adriano, quando você estava falando sobre essa questão de ofertar às pessoas o Evangelho de Cristo no primeiro comentário aqui da aplicação, eu estava pensando, pastor Eduardo, que é gostoso quando a gente fica ouvindo essa geração, essa nova geração falando da evangelização, e quando a gente conhece que está ali no dia a dia, né? O Diácono Adriano, ele é líder de célula, né? Sim. Está lá, né? Toda semana. Qual que é a célula lá, Diácono Adriano? A célula Renascer. Renascer, olha aí, tá vendo? É o líder da célula Renascer, né? São mais 2 células aí, né? Isso, tem mais 2 células aqui. Isso. Esse é o evangelho prático, é quando você tira tempo, né? O seu pouco tempo que você tem, mas você coloca, você produz. Você faz alguma coisa produzindo algo na vida das pessoas, né? E, pastor, isso, pastor, é tão gratificante para nós quando a gente consegue colocar isso em prática. Na nossa célula, tem pessoas que começaram a participar, hoje já estão participando dos cultos, e eu agora comecei a passar estudo bíblico para essas pessoas, e creio em Cristo aí que logo, logo aí vão estar também descendo as águas do batismo, então, para a glória de Deus. E eu digo que isso é tão gratificante para nós. Eu fiquei tão feliz de poder estar vendo isso e participando disso. Saber que eu estou, de uma forma ou outra, ajudando a suprir essas necessidades, essas carências, né, das pessoas. Assim como um dia alguém me instruiu, alguém me ensinou, hoje eu gosto muito de ensinar as pessoas. Tem algo que eu gosto hoje é de praticar o ensino, de transmitir aquilo que eu aprendi, aquilo que eu já pude adquirir de conhecimento, por pouco que seja, eu gosto de transmitir para as outras pessoas também. Então, me sinto feliz com isso. Ele é um excelente Parabéns. professor, pastor. Ele é. Não, Foi meu professor lá do MJ, lá em Santo Ângelo, lá. né? E é um homem que tem compaixão pelas almas de Cristo. Né? Amém, né? Mostrando graças a Deus. E quando o Diácono Adriano fala esse evangelho prático, de produzir, né, em ações concretas, e quando a gente ouve o testemunho dele assim, a gente só vê a maravilha desse evangelho, né? Parabéns, o Diácono. Parabéns, querido. Parabéns. Aí a sua célula, a gente acompanha aqui semanalmente, as demais células aí, Santo Ângelo. Isso é bênção de Deus, nossas vidas e nosso estado sendo abençoado, né? Através da vida de vocês. Deus abençoe. Queridos, estamos chegando ao final da nossa lição bíblica desta semana. Nossa gratidão ao Diácono Adriano, que serve a Cristo na promessa de Santo Ângelo, aqui no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Com a gente também aqui o pastor Eduardo. O pastor Eduardo, ele é pastor titular da promessa em Vila União, na cidade de Gravataí, aqui na região metropolitana de Porto Alegre.
Isso aí, pastor. Isso aí, né? Obrigado pela mais uma vez estarmos aqui, né? Agradecer também ao diácono Adriano, que tirou um tempinho, né, para falar da compaixão do servo. Né? Abençoar a gente. Abençoar, né? A gente aprendeu muito com ele, né, pastor? Como sempre. Sempre, né, dando aula, né? Eu acredito que o pessoal do lado lá também da telinha vai aprender bastante, né? Muita coisa. Diácono Adriano, muitíssimo obrigado, querido. Eu vou pedir ainda a gentileza de que você faça uma oração por todos os alunos, né? São centenas de pessoas que nos acompanham aqui toda semana, estão aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul. Vou pedir por gentileza que você faça uma oração para que todo esse ensinamento que Deus te usou aqui possa encontrar um lugar bem especial no coração desses alunos. Amém. Eu quero, antes de nós orarmos, pastor, eu quero deixar uma frase aqui para ficar bem marcante aos corações de todos aqueles que estão nos ouvindo, que é um pequeno relato, pequeno resumo de tudo isso que a gente estudou hoje. Então, para ficar bem frisado sobre a compaixão. Compaixão é uma virtude essencial para os cristãos, pois reflete o amor e a misericórdia de Deus. Ao praticar a compaixão, os cristãos demonstram amor ao próximo como a si mesmo, cumprindo assim o mandamento de Deus. Então, que nós possamos ter isso em mente, que a compaixão nos leva, de uma forma ou outra, a cumprir o mandamento de Deus, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, que nós possamos ser abençoados, então, com esse ensino maravilhoso que nós passamos aqui hoje, e que nós possamos nos esforçar para sempre praticar esse ensino do nosso Mestre. Amém. Nesse momento, então, vamos orar por todos aqueles que estão nos assistindo, que Deus venha abençoar, que se tiver alguém que está passando por alguma necessidade, está com alguma carência espiritual, material, né, oramos para que o Espírito Santo venha estar agindo na vida dessa pessoa e que venha ter anjos de Deus, servos de Deus, que possam estar alcançando essas pessoas e suprindo essas necessidades, né? E que nós sejamos um desses servos aí, que possamos estar auxiliando nesse processo e abençoando outras vidas através da nossa vida. Então, oramos a Deus para isso. Senhor Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Te agradecemos por suprir, Senhor, as nossas necessidades, porque nós entendemos que o Senhor é o que supre, é o Senhor que dá a providência, é o Senhor que supre as nossas necessidades, tanto espirituais como materiais, mas que o Senhor também gostaria e requer usar as nossas vidas também. Assim como servos, nós também estamos aqui para servir, estamos aqui a serviço de Cristo nesse mundo. Que as nossas vidas sejam para refletir o amor e a misericórdia de Deus sobre a vida das outras pessoas. Assim como nós fomos alcançados um dia, assim como nós recebemos essa graça maravilhosa, que nós possamos também levar essa graça, levar essa esperança, levar essa compaixão que nos move até as outras pessoas, suprindo as suas carências, as suas necessidades. Que possamos nos colocar como instrumentos na mão de Cristo, como instrumentos na mão do Senhor, para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas, para proclamar esse Evangelho que é maravilhoso, que é transformador, que é libertador, que é salvador a todas as pessoas que estão perdidas. E também que possamos sempre estender a nossa mão amiga para auxiliar nos recursos materiais, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão carentes, aqueles que estão precisando do nosso apoio e nossa ajuda. Que todos aqueles que estão nos assistindo sejam abençoados, que abençoe essa programação, abençoe este canal, que através desse canal muitas pessoas sejam alcançadas, muitas pessoas sejam abençoadas para a glória de Deus. E que nós possamos sempre continuar sendo esse instrumento a serviço do Mestre, a serviço do Rei, a serviço do Reino. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Diácono Adriano, a nossa gratidão. Que Deus te abençoe ricamente. Deus continue abençoando sua vida. Por gentileza, deixa o nosso abraço carinhoso a todos os irmãos aí de Santo Ângelo. Um abraço carinhoso a você, sua esposa Nairana, né? Isso.
Você tem uma filhinha e um filhinho, né? Isso, a Rafaela, de 9 anos, e o Pietro, de 1 aninho. Isso. Um abraço neles também. Obrigado por terem emprestado o papai aqui para a gente. Deus te abençoe, por gentileza. Fique à vontade para se despedir aqui do pessoal aqui da Escola Bíblica do Sul. Então, eu quero deixar um abraço, quero desejar aí que Deus venha estar abençoando a vida aí do pastor Alessio, do pastor Eduardo, que venha continuar usando a vida de vocês, que venha estar, Deus continue abençoando esse canal, para que muitas pessoas sejam abençoadas através dessa programação. E deixar o meu abraço aí a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, em especial aí os nossos irmãos aqui de Santo Ângelo, onde eu congrego, que Deus possa estar abençoando nossos irmãos e que nós venhamos ser sempre um instrumento nas mãos do Senhor aí para a glória do nome de Cristo. Amém. Amém. Pastor Eduardo, obrigado também. Obrigado, pastor. Também queria mandar um abraço lá para a minha igreja, né? É. Para a minha antiga igreja Santo Ângelo, né? Verdade. Ao pastor Altair também, né? Estou com saudade de vocês e em breve nos vemos. Um abraço também ao Adriano e família, né? Uma pessoa muito importante na minha caminhada cristã, né? Olha aí. Ajudou bastante. Discipulador, baita de um professor, né? Um abraço também aos irmãos que estão do outro lado aí. Compartilhe nosso estudo, né, pastor? Que é bênção, né? É bênção, é bênção. Amém, amém. Queridos irmãos e irmãs, a nossa gratidão, muitíssimo obrigado por estarem com a gente aqui todas as semanas. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, por gentileza. Compartilhe o nosso link, olha quantas lições espirituais profundas que foram ministradas aqui hoje e que podem alcançar muitos corações, apenas com um link aí, apenas com um clique. Coloca o link da Escola Bíblica do Sul nessa semana lá, ó, no seu Facebook, no seu Instagram, lá no X, diversos grupos do WhatsApp. Compartilha, pulverize, para que vidas sejam alcançadas, sejam expostas ao Evangelho que foi ministrado aqui através do Diácono Adriano hoje. Deixe o seu like, por gentileza, se inscreva no canal da TV Promessa RS e ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas aqui. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus.